الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كما قلنا كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، فكما تعلمون أن موعدنا في كل جمعة في برامجنا المنبر الجمعة. فاليوم موضوعنا يدور حول بدعية الاحتفال بالمولد النبوي. فكما لا يخفى على أحد من المسلمين أن الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله. وقال صلى الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Parentes muçulmanos, depois de nós louvar Allah, nós raça ribarino querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós estamos de volta aos, mas no programa que Tribuna de Sexta, nós temos uma que nós anunciava já, não na papel sobre de aniversário que está comemorado de profeta, que não está falando Maulud ou Maulud, não lá está falando Maulud de profeta, que cedo para comemorar dia de aniversário de profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta fala dia que o profeta pedido. Que não me se esclarece lá, suma que de costume, é que caminho que não coje, suma no caminho para tentar esclarecer baseando na hadiths e suma na Coran, que tem a ver com coisas implementado na nodina, coisas que por nodina que faz parte de nodina. Então, para ver que lá, suma que manga a gente se vê, né, mês que nós temos mês que está comemorado, concretamente dia 12 desse mês que está falando, Rabi'in al-Awwal na língua de árabe. Ali Madina, al-Munawwara, que é do Madina do profeta sallallahu alaihi wasallam, está cheio, assim, de visitantes. Aonde mesquita do profeta Inki está cheio de visitantes, tudo intenção que é ter de como aonde ou é mês e mês que o profeta pariu nele, aonde era que dia é bem para manifestar aquela parentes muçulmanos. Aquela que não me se esclarece mais ou menos qual que fundamento desse trabalho quando que começa, se o profeta fácil é que chega de fácil. No lado também está comemorado. No lado, dia de ontem, depois de raça de 5 horas, antes de 7 horas, que está a bandeira riba. Se quem não fica lembrado, que dia que está a bandeira, arroz, comida está cozinhado, é isso, gente bem comer. Esta fala e cuida é na comemorar Maulid, dia que o profeta pediu. Parentes muçulmanos, tudo que aqui caira está na seguir, que é que o profeta vem qual. Tudo também que aqui caira está na desafia, que é que o profeta vem qual. Quer dizer, quem que está desafiar, ou quem que está fazendo que é que o profeta vem qual, que é lunho caira. Quem que está fazendo que é que o profeta vem qual, é se alguém consegue como e sigue caira. Que é que o profeta fala na hadith, e fala melhor, palavra mais bonito e de Deus, que Deus fala. Para a gente fazer aquela que coisa mais bonito. E fala também ao contrário de aquela. Quem que faz ao contrário de aquela também alguém consegue como e faz que consegue como Deus camiste. E assim, parentes muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala na canto versículos e na chamando atenção. Gente que está comemorando Maulid,
é comemorar que a intenção de como é gostar de profeta. É não fazer muçulmano recordar de profeta. Mas será que profeta sallallahu alaihi wasallam e comemora esse aniversário ou não? Esse que ponto de interrogação para os muçulmanos. Sahaba, será que é comemorar ou é comemorar? Eu não sei como sahaba seguintes que mais firme banan na seguir ordem do profeta na falta de desafio que o profeta bem que ele fala tiba. Se não vai na história de sahabas, por exemplo, na quissa de Israel e Miraj, onde que o profeta vai passeio, onde que nova chegantado num de kafiris, mushrikinas de Quraysh, e fala Muhammad dina kita conta mentira e aos que conta mentira. Começa de Maca e vai Jerusalém, e sai de Jerusalém vai passeio, e riba na mesma noite. Tendo em conta que eles até fazer mis para vai para bem. Como que Muhammad na bela na noite só riba. É bem de Abu Bakr, suma Abu Bakr e alguém que mais aceita a conversa do profeta. É bem apontar, ele fala boa que Muhammad fala. E fala eles como que é, e fala explica Abu Bakr to que Abu Bakr fala se contra. E fala assim, e verdade. Se contra e fala assim, e verdade, se não jubi, é que força de seguir. Que o profeta bem qual. Para ver que Abu Bakr como verde de ral, seta de como ele é profeta de Deus. E que é que não bem nega. É que força de seguir a ordem do profeta. Se não jubi na Ghazwat Hunayn, na Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, na que, como é que eu falo na criol de falar mantipaz não, quer dizer, porque tem guerra entre duas alas, a cessar fogo, sim, é fazer um cessar fogo, é bem cinta, para fazer um acordo, quando que tem que fazer, dentro de que acordo, Cafres fala profeta, tudo que tu vive num de bona marina, tem que te ribandar num de nossa força. Profeta certa, eu falei que tem problema, não percebe. Eu falo profeta sallallahu alaihi wasallam como tudo que sai num de boi num de nossa cana riba. Dentro de manga de tipos de condições que põe que caça direito, profeta certa. Sahabas, Omar ibn Khattab, para se ver que muito contente que conversa. E fala profeta, e que barra que nós é profeta fala assim. E fala Omar, e fala profeta, para ver como não ribaixou a cabeça. Não percebe. E vai num de Omar, e fala Omar, como o profeta não aceita tipo de acordo, esse cara não favorece. Omar, Abu Bakr, aliás, Abu Bakr rabide fala, ya Omar, innahu rasulullah. E fala, esse profeta de Deus. Tudo que aqui faz ordenado. Ele notou a força de seguir. Que é que o profeta bem qual. Nem ensina o rosto, a bom ponto de vista, e que é uma coisa admissível. Mas o tá rende só bucie. Para ver que alguém está orientado para Deus. Não percebe. São ajubi sahabas, são Abdullah ibn Omar, ibn Mas'ud. Então fala, não siga, ittabi'u wa la tabtadi'u. Vos seguir, que você é de gente que não inova. Que vou inovar nada na dina, que faz parte da dina. Que lá que foi, Abdullah ibn Omar da fala assim como, fica na sunna que o profeta bem qual, nem seguinte estudo nega. Wa in rafadaka nas. Nem seguinte estudo nega, fica permanece na sunna. Parentes muçulmanos. Que não me esclarece ali de como é maulud. Que gente está a comemorar desde ontem e que é possível como e que faz parte de dina. E que é possível como e que faz parte de dina. Primeiro, não vai conseguir qualquer surgimento desse maulud. Parentes muçulmanos, esse maulud é uma festa que está festivado para alguns muçulmanos, não todos muçulmanos. Al-Sunnah wal Jama'a se boca castala a hoje e nem amanhã. Para ver que é porque o profeta está chegando fácil. Mas, e bidá, é coisa que inovaram dentro de dina, quando que começa a se iniciar no século IV, depois de morto do profeta. Século IV, quase começa 400 anos depois de morto do profeta. Quer dizer, depois de que 3 gerações que o profeta dignifica. Que 3 gerações tudo passa é que consiga comemorar aniversário do profeta. Nunca é que chegar de fácil. Então, depois das gentes, que este trabalho de maulud do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso surge. Como é que anda surge? Inventado por um grupo de gentes que está falando a Rafida.
الرافضة bakin que rafida ikilas que jintes que nega dianteiro o khalifandari de Abubakar com Omar rafadu imamat al-shaykhaini ya Abubakar com Omar esse estudo kafir esse robanan ali califado ndade passedo khalifa passedo amir passedo dianteiro de muçulmanos robanan ali ele se camersi passedo diante que la puede falar rafida e era jintes que está na Shia depois é bem nega primeiro gente de Shia que nega bakela não percebe mas ele se bem nega logo ele se sai dentro de que grupo que faz rafida ele se primeiro gente que inicias na época ou na quarto geração depois de gerações de profeta sallallahu alaihi wasallam na tempo de Dawlat al-Fatimiyya ou em Shita taqulu al-Ubaidiyin na que era que está falado era de Fatimiyya e jintes ele se primeiro jintes que começal nome de primeiro alguém que começal que ela que está falando Mu'izz al-Ubaidi na pedir desculpa para quem não liga que está tendo paciência bocado ele primeiro alguém que inicia esse molud que está falando Malik al-Mu'izz ele que era rei naquela altura que faz? E faz 5 tipos de maulud. Independentemente de maulud de profeta, que seja comemora aniversário de profeta, e tá comemora aniversário também de Ali, que seja Ali bin Abi Talib, homem de filha de profeta, e acaba inventa mais comemoração de aniversário de filha de profeta, que seja Fátima, e acaba mais inventa mais de filho de Ali, que é Fátima, que seja Hassan, que é Hussein. E passa a ser 5 tipos de aniversário que está comemora. Mas esses gentes, eles são gente de Shia. Essa é a origem de gente de Shia. Eles que passam a ser de falar Rafida. Não percebe? Eles são primeiro gentes que iniciam. É inicial que aquela intenção de tirar muçulmanos a atenção. Intenção de desviar muçulmanos. Para ser doutrina, que eles é como essa ideologia que é como essa que tem. Acerca de Ali bin Abi Talib. Não percebe? Então, é iniciar o trabalho. Depois de esse homem, seguintes também, hoje inventa mais 6º tipo de aniversário, que é tudo dianteiros de ser geração, porque aqui tem uma renança, né? Ora que esse filho também, ou se neto, esta faz também, esta comemorar aniversário de aquelas. Não percebe? E assim, que esse programa de comemorar aniversário continua. Não percebe? Mas eles, antes, e tem quem que jumna para eles, né? É homem grande que está falando, Muhammad ibn Umar al-Mullah, lá na Iraque. Muhammad, ele também jumna al-Muzaffar, Malik al-Muzaffar. Primeiro é Mu'izz, depois é Muhammad. Depois de Muhammad, e bim, homem que está falando Malik al-Muzaffar. É Malik al-Muzaffar, ele que bem fazia sana favorece. Esse Malik al-Muzaffar, ele nasceu era na depois de 6º ou 7º gerações. Quer dizer, primeiro gente que inventa que seja do Malik al-Mu'izz, que ela estava na década, ou não por falar na 400 anos depois de vinda do profeta. E depois de que ela 7 tempo quase desapareceu, 5º ou 6ª geração, fim de 6ª geração para 7º, que elas também, lantandal também, é iniciar, é como se fosse com força, que elas mais fazem com que expandir na força, que ela era na era de Malik al-Muzaffar. Mas antes de Malik al-Muzaffar, que homem que não falava lá atrás, que está falando Muhammad ibn Umar al-Mullah, que está na Iraque, que ela também estava a fazer. E era bom pecador, pronto. Sem intenção, e era bom, mas só que não se viu como problema, e que a intenção de pecador. Problema é a ação de pecador. Ora que vou fazer ação que acabei de acordo, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o que ordena, nem se pode ter boa intenção, Sharia Islam não torna well. Que lá que o profeta fala, man ahdatha fi amrina hada, ma laysa minhu fa huwa raddun. Tudo quem que faz algo dentro de nossa dina, que pertence a nossa dina, não torna well, para os muçulmanos. E esse que é o problema. Manga de historiadores menciona eles como manga de sábios. Dentro deles tem um historiador que fala assim de como, e fala como na era de gentes, como é que está fazendo? Na mês que está falando mês de Safar, primeiro mês de árabe, que está falando mês de Safar, primeiro mês lunar,
Beta juntaba. É cozinhar, suma que a se tem. É ser roupas que fiança, roupas bonitas, cozinhar, ser bom comidas, é uma cantaduras, aqueles que não vêm cantar, aqueles que não vêm tocar, que tabuleu que tá tocar, é falei na comemorar aniversário do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ele também, e essa mesmo conversa de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, de como esta beta fácil bem molid. Mas quando que é fácil na emis, Rabi'in al-Awwal. E assim também, está fazendo na outros meses fora dessa divergência de sábios está. Outros sábios falam assim como na Rabi'in al-Awwal, outros falam até na Ramadan, outros falam até na Rajab. Não já se nota ali na Kaole. Divergência está ali. Dias, outro fala dia 2, outro fala dia 8, isso é dia 19, isso é dia 17, isso é dia 22. Parentes muçulmanos, se não vai para Bajubi, dentro desse dia sem todo, que dentro de divergência que está nesse mês, que não beneficia dela de como, afinal, e que tem dia certo, e que tem mês certo, que o profeta, que eles têm certeza de como o profeta pediu nele. Que eles não vão mostrando? Eles não vão mostrando de como, e que tem nenhum tipo de adoração, porque essa está fazendo no sentido de adoração. E que tem nenhum tipo de adoração que está fazendo na dos meses que eles se opta, principalmente Rabi'in al-Awwal. Sim, sábios, autenticadores, e bem falar como o profeta pediu, sim, na mês de Rabi'in al-Awwal. Só que dia que chega no chance, dia que consegui detectar o dia. Esse bisou como também, na dias de semana e era segunda-feira. Para ver de que, porque o profeta disse no hadith, o já com um homem pontal sobre junjun de segunda-feira e fala aquilo como é hadith na Sahih Muslim. E fala junjun de segunda-feira e bom. Para ver dia que me pediram, né? E dia que o Coran orientado riba de mim. Parentes muçulmanos. Então, ali que não beneficia dali de como profeta pedido dia de segunda-feira. Rabi'in al-Awwal, que seja do mês, maioria de sábios autenticadores falei nem mês, mas nenhum som de que sábios que determina dia. Provas de que ela quer que mande tem divergência entre dias tudo que nós chamamos dia 12, dia 8, dia 19, dia 17, dia 22 e para ver que tem um dia fixo. E outra prova que dá mostrar como é que tem um dia fixo, profeta sallallahu alaihi wasallam e que ordena para fazer nenhum tipo de adoração. A nós, se não vai de parentes muçulmanos, o profeta sallallahu alaihi wasallam vive 63 anos. E vive 40 anos antes de profecia. E vive 23 anos depois de profecia. 23 anos, canto Rabi'in al-Awwal, canto mês que passa lá de Rabi'. E passa 23 meses, que ser o mês que ele pediu nele. Que a gente acha que é pedido nele. 23 meses. Como é que é possível para o profeta vive 23 anos e passa 23 meses que pediram nele, nenhum dia é cojado, nenhuma história é cojado, nenhum hadith que não mostra como o profeta sallallahu alaihi wasallam chega de fazer tal coisa nesse mês, nesse dia, através desse aniversário, através de comemoração desse aniversário. Se não vai ouvir que ela chega de acontecer nenhum dia. Então, esta mostrando como é gente que está fazendo que tem fundamento na dina de verdade. Outras provas mais, questão de segunda-feira, o profeta sallallahu alaihi wasallam, e disse no hadith, e fala, e bom junho a segunda, para ver dia que, e para dia que, o Coran orientado ribada. Se contraba, mis também de Rabi'in al-Awwal, e bomba, e na falar, mis também bom, suma que fala, na manga, outros meses, qualquer trabalhos que está lá, que bom, mas mês de Rabi', e que mencionaram, não nenhum mês, para falar como para fazer bom trabalho nele, 5, serão na pagar. Não é que não sai que é, parentes muçulmanos. E é que gente tem que estar civil como a dina, e que para falar só como uma gente não fazer, não tem que basear na provas. Na provas. Então, sendo assim, para resumir uma conversa assim, sabe, tudo concorre de como o profeta pariu na segunda-feira. É que concorda se pedido na mês de Rabi', que seja no mês, Rabi'in al-Awwal, é que concorre naquela, mas não fala. Maioria de sábios autenticadores fala assim de como é mês. Então significa que outro mês é kamate. Gente que fala Ramadan ou Rajab que ela kamate. Go não tem, sim, não tem Rabi', mas não cabe e cal dia exatamente.
não se bi dia de semana, mas cal dia canto de semana não se bi. Ok. Gosto não fazer o seguinte. O profeta sallallahu alaihi wasallam todos sábios concordam com o morre, como o Sheikh Suleiman al-Ruhaili fala. Todos sábios concordam com o morre na dia ou na mês Rabi'in al-Awwal, que seja mês que nós estamos. Todos sábios concordam que o morre também dia 12 de mês. Não nota direito. E falar de parir o dia 12, mas aquilo lá é tem concordância, porque outro fala 12, outro fala 9, outro fala 17, outro fala 22. Mas a concordância é aquela. Mas sábios concordam de como é pedido, ou afwan, desculpa, e morre dia 12 de mês. Ok. Você quer que se não fazer o seguinte? Se o profeta pedido, e falaram como é pedido de mês, para não falar assim, é pedido de mês, mas não se bica dia. E morre também no mês, mas não se bica dia que morre dia 12, que morre. Nesse mesmo mês, que gente bim fala como é na comemora aniversário do profeta. Cada dia é fala dia 12 que pedido. Gosse, certeza tem como morre dia 12. E vai coincidir que dia que a gente está comemorando, na dia que certeza que tem como é dia que pedido. Gosto de me punta parentes muçulmanos. Para não comemorar aniversário do profeta, ou para não ficar triste de ida do profeta, calque melhor. A nós não temos certeza de parir o mês. Não temos certeza de parir o dia 12. Para não ficar triste, para não sentir como e morrer nesse mês dia 12, calque melhor de que para não comemorar aniversário, não ter comida, não se boa roupa, não toca tambor, não canta. Calque melhor. Não te jove. Esse cinturão não pode rejeitar cada desses porque é permitido. Para alguém continuar na cada ano e vai ficar triste para ver morto de alguém. Nem se profeta. É permitido. Logo, se dia 12 chega, Shaitan bimbo vai falar como ele fica triste para ver como a osco profeta morre. Que ela não tem certeza naquela. E assim, a boa o puri na sentido, sim, a osco profeta morre. Em vez de ficar triste, não fica contente para ver como a osco está aqui pedido. Logo, gosto que acontece, o fica Shaitan na porta. Shaitan que tem na porta que não entrou nele. Se bim falou comemora aniversário do profeta, uma fala não. Não deve comemorar aniversário do profeta porque nem mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam morre, né? Se bem falou como fica triste para ver o profeta sallallahu alaihi wasallam nem mês que morre, fala na sentido não. Não deve ficar triste porque nem mês que o profeta pedido. Ali você sai dentro de problema que Shaitan me se entrando nele de bida. Est-ce que não me se pagin descompreende parentes muçulmanos. E se contra e cedo sim, não há Abu Bakr repude ida de profeta. Na história, tudo quem está comemora Maulud, a minha punta se dono. Qual livro, qual passagem que o Abu Bakr comemorar? Abu Bakr, querido amigo do profeta, ele que estava aqui dentro de Coba, ele que saiu que ele imigra de Meca para Medina, ele doce. Melhor amigo do profeta, só que o profeta fala no outro hadith, onde é puntal. Quem que alguém que mais gosta dele e fala Aisha, e fala quem e fala se papé. Abu Bakr que comemora. Aisha, que mulher mais nova do profeta, que casa virgem. Não percebe? E mulher que mais gostaria de que falar na uma dessas declarações, nunca comemora aniversário do profeta. Omar que comemora, Ali que comemora, Uthman que comemora, e que tem nenhum hadith. Mas sim, parente não fala sahabas tudo, e que bem nenhum passagem que sahaba bem um de profeta, e fala profeta como não me se comemora bom aniversário. Na ero, e que tem nenhuma passagem. E assim também, que tem também, na nenhuma passagem de como a gente que bem depois de sahabas. Não fala al-imma al-arba, Imam Malik, madhab de Malikiya, Shafi'iyya, Abu Hanifa, Hanabila, esses tudo, nenhum som deles que como, é que concebes. É que chega de comemorar Maulud do profeta sallallahu alaihi wasallam. Parentes muçulmanos. Não deca nós, não tira neles, se contra
esses que jumnano, eles nunca é comemorar. Nunca cá nós não tiramos eles. Esse que bom, para não apontar outro. E outra coisa aqui muito importante. E tem uma pergunta que onde nós vamos fazer, que é muito bonito. E fala assim de como, e na punta gente que está comemora Maulud de profeta, que está falando comemorar aniversário de profeta. E na punta eles três perguntas. Primeiro, será que comemora aniversário de profeta e obedecer profeta ou e desobediência para profeta? Não repito. Cada quem te responde, se cabeça, antes de responder. Comemora aniversário de profeta e obediência ou e desobediência. Parentes muçulmanos. Só para não ter uma resposta. Ou não falei obediência, ou não falei desobediência. Ok. Gosto não vai. Se não falei desobediência, para o profeta, o que ele faz? Quem que faz na dina e desobedecer o profeta? Não falei que é permitido para nenhum muçulmano que tenha fé em Deus, que dia de juízo final, para fazer algo de adoração na desobediência do profeta. Já acabou, que está fazendo maulud, que está comemorando aniversário do profeta, você está como, profeta nunca vai chegar de fácil, e significa que você desobedecer, porque falou assim como, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Profeta fala, tudo quem que faz algo dentro de dina, que min ka mandal fazer, que Deus ka mandal para fazer, e na ribandar que trabalho. Já, que você está como profeta, que é fácil, e significa que você desobedecer. Desobedecer o profeta é haram, é cabale. E significa, boca tem argumentos. Segunda pergunta, será que obediência, se você fala sim, e obediência de profetas, porque dizer, para fazer maulud e obediência, não é uma outra pergunta. Profeta sallallahu alaihi wasallam, e se desobediência ou é civil? Ah, bom, que está comemorando, eu falo como, para comemorar aniversário de profeta, e significa para obedecer, para seguir profeta. Profeta cibiba, é questão de comemoração aniversário ou é civil? Essa é a pergunta. O que é que eu responde? Sem dúvida, eu tenho que responder uma coisa. Uma responde sim e civil, ou por responder não e civil. Um som desses que tem que ser a resposta. Se por resposta cedo de como profeta que civil, como idade para comemoração aniversário, suma que nunca é comemoração aniversário, então não fala assim como acusa o profeta de ignorância. Porque se eu falei que civil, a bobo é como e obediência, comemorar aniversário e obediência de Deus. E para obedecer profeta. Se o bim fala profeta que sabe que lá, vou acusar ele como ele ignorante. Acusa profeta de ignorância na dina, que é hipocrisia. Hipocrisia está tirar alguém na Islam. Deus fala, e fala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. E fala, hipócritas, se lugar e mais fundo no inferno de que descrentes. Segundo, se você falar não, profeta civil, e civil como é-lhe e adoração, e para obedecer a Deus. Não aponta o goce. Será que e cheganta se povo ou e que cheganta se povo? Qual que não será a resposta? Sim, profeta civil, ok. Goce cheganta se povo ou e que cheganta se povo? Sem dúvida, você tem duas respostas, sim ou não. Se você fala assim de como, profeta sallallahu alaihi wasallam, se você fala como, e que cheganta se povo, é mensagem de como, para comemorar Maulud, para comemorar aniversário do profeta e permitido, e significa como, você fala profeta sallallahu alaihi wasallam, e que cheganta mensagem que é dado, sabendo que Deus fala ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Deus fala abo profeta lanta bu chiganta mensagem. Se abo bim fala profeta sibir mai ka chigantal, logo significa bu desafio essa aya. Deus nunca pode ordenar profeta para profeta nega. Para ver que é porque Deus fala liyoma akmaltu lakum dinakum. Deus como a os completa dina significa tudo mandado, tudo conversa que entrega profeta para chiganta, profeta chigantal.
Agora, abo subim falei que chigantal boa acusa Deus, Deus fala, dina completa, o que o profeta faltando outra coisa. Subhanallah, boa que gravidade. Boa acusa Deus. Porque Deus fala dina completa. Na Surah Al-Ma'idah, capítulo 5, 10 versículos está lá. Deus fala dina completa. Abo bim fala profeta que chiganta. Isso significa dina, Deus fala completa, o que é completa. Boa acusa Deus de ignorância. Dois, boa acusa Deus e fala dina completa, o que dina que completa. Então, esta não tirou no Islam. Para ver que é porque esse bonega versículo corânica. Esta tira alguém na muçulmano dade. Segundo resposta, se você fala assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam chigantal. E contando como não deve fazer maulud. Então, ali que não pera, não falou gosto, tisse provas, tisse argumentos, a partir de sunnah, ou a partir de Corão, de como o profeta falando para não comemorar esse aniversário. Porque a mim mencionar ali um bocado atrás de como, e que tem nenhum hadith falso, e que tem nenhuma passagem na história que está mostrando o profeta que esses sahabas é comemorar esse aniversário. Gosto, sem dúvida, bocana tem provas. Suma que tem teaos. O que é que ele está falando? Ele está falando assim como, não, é na fazenda maulud, para ver que é na fazenda para poder recordar o profeta, para poder recordar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Que é que manga ele está falando? Não, para que não pode esquecer o profeta. Parentes muçulmanos. A nós, na disa maulud, e fazer parte de obedecer a Deus. Porque Deus que falando como, e falando assim, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Que o profeta da voz bota manquila bota rabaja que faz body shot. Profeta que chegari fácil e cada anual se contra khaira estabala bondade estabala faz maulu. Será que não jumna? Será que tu vira como não kana jumna sahabas? Que lá Deus fala law kana khaira ma sabaquna ilayhi. Se contra baturu khaira estabala maulud, não kana chegari jumna sahabas. Será que bondade que está na maulud, por Deus na tuji sahaba sel tudo em geral, tudo que o profeta te gambantano ela nos pale. Quem que na te gantano, que mensagem? Quem que tá olha que malaika, porque ele que tá olha que Deus, parentes muçulmanos, é muito necessário para não tomar cautela. Ora que fala bode, já tá falando não me se recorda ao profeta. Que muçulmano esquecer o profeta. Sem dúvida muçulmanos que esquecer. Deus fala no Corão, wa rafa'na laka dhikrak. Não realça boa recordação. Boca por esquecido nunca. Quanto bias que raça está chamado cada dia? 5 bias. Cada raça que não chamado o nome do profeta está chamado lá. Muçulmanos por esquecer. Cada firmanta que não firmantar o nome do profeta está chamado lá. Muçulmanos por esquecer lá. Cada quem que não entra na mesquita está chamado o nome do profeta. Ora que não sai, está chamado o nome do profeta. Ora que casamento namorado, o nome do profeta está chamado na khutbah. Parentes muçulmanos. Ora que muçulmano na raça, na última oração, está chamando o nome do profeta. Tudo doa que muçulmano na faz, está selal que aquilo que sunna para você selal que chama o nome do profeta. Como é que não pode esquecer o profeta, parentes muçulmanos? Ele comanda é muito necessário para nós tomar cuidado. Será que é sentido de tomar os parentes muçulmanos? Sentido de tomar? Para falar como o profeta sallallahu alaihi wasallam, e que chiganda aniversário, Deus faz isso Madina, sem dúvida de como sentido que está tomando. Que é que o profeta chegando, como para não junjunga segunda, que sexta. É que está direito. Mas, gente, que é festa para quando é aniversário, e não quero falar aniversário, mas comemora, para ver o dia que o profeta pedido. Segunda-feira, dia que o profeta pedido. Que como não can tan junjung tudo segunda para comemorar aniversário do profeta com junjung, com zikr, com salato. Para não contar nos seguidores, a nós que está comemorar, para não falar do profeta pedido segunda-feira. E bom para não matar junjung, assuma que ele fala na hadith sahih que está na sahih muslim. Mas a gente canto muçulmano que está junjungan. A mesma me engata fácil. Barasa conta e fraqueza de minha fé. Mantena também gente suma me que cata fácil manga del. Que cata junjungan segunda-feira. Suma se comemorar aniversário do profeta. Mas não é segunda-feira. Aquilo que o profeta fala. Mas bias na cada mês. Acabou na recordar do profeta. Não. Ahlu sunnat wal jama'a se casai como yakmana Deus fala. Atastabidinuna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bona troca. Melhor coisa para coisa que cabalene um pés. Junjun de quinta que segunda. Bondade que estala.
ku po bata comemora come bibi canta jaga si macho ku fêmeas baja dentro de mesquita. Suma kita tenda no lado. Eta tisi bandeira e isal na mesquita. Riba e tisi comidas. Não é que aquilo sai nela. Parentes. Essa faz parte de Dina. Na aconselha minha cabeça. E assim também na aconselha tudo muçulmanos. Minha desejo e para fazer bem, não para fazer mal. E não para insultar ninguém. Mas sim, mestre como não por encontro de Deus na boa maneira. Trabalho que não faz para não beneficiar dele. Não parentes que põe dinheiro. Outros mesquinas está fora, está na Europa, está na América. É ter dinheiro, é manda. Para poder pagar festas, é para poder investir na comemorar essa. Que dinheiro, nem 25 bucana ganha. Para ver o pulo na porfia Deus. O pulo na porfia Deus. Nem 25 francs bucana tem naquele dinheiro. Se pelo contrário tem pecado. Que lá que manda, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, fala assim como, al-bid'atu habbu ila al-iblis min al-ma'siyah. Para porfia Deus e que iblis mais gosta dele. Para fazer vida e que iblis, Satanás, aquilo que mais gosta dele. De que para alguém que não porfia Deus. Quem não faz zina, não bebe vinho, não come porco, não furta, não faz riba. Aquilo sabe que está nele, que está direito. E tá pedindo Deus para Deus dar a possibilidade como aqui por tudo isso ela. Se você gente esconder ela, essa cabalita certa. Mas quem não faz vida, só uma coisa dessa, aquilo que pode ter ao serviço. Na outra parte da Europa, e desenvolver de uma maneira, tambor na mesquita, gente canta, mara bolões, e se passa a ser sobre um Natal. Nem na cristianismo, se não vai na Bíblia, não canão onde como Isa, que é do Jesus, e comemora o aniversário. É coisa inventada, e castanina no cristianismo. Essa coisa que inventaram para gente que vem bem depois. Que lá que nós, muçulmanos, não tomamos, não imita. Anta, não fala. Se cadado para comemorar aniversário do profeta e cadado para não comemorar no aniversário a nós próprios, parentes muçulmanos. E cadado para não comemorar no aniversário. Muçulmanos também de Deus, aqueles que dão comemorar aniversário de ser filho, ou aniversário de ser cabeça própria, ou de ser marido, ou de ser parente, percebe como que a fazer casta dentro de Dina. Al-ittiba' wa la tabtadi'u. Não seguir. Que não inovação e proibir na Dina. Dentro de gravidez que está na inovação, na Yom Al-Qiyama, inovador que está bibi no rio de profeta. Se de água na tem gente, calor na outro gente na burguiana se calor. Sol na binte perto de cabeça de gente. Se de água na tem gente, hora de bibi, a babucana bibi la para ver que inovação malaicas na cerca no rio de profeta sallallahu alaihi wasallam. Para Deus livrando desse tipo de mufunença parentes muçulmanos, não pedir Allah subhanahu wa ta'ala pepuno na gente que na seguir profeta sallallahu alaihi wasallam é na seguir caminho que sahabas seguir banan antes de morrer parentes muçulmanos. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Até próximo sexta-feira no nosso programa Tribuna de Sexta. Na pedinha sinceras, desculpas para quem que se ferido com as palavras, que lá é que a minha opção, o meu desejo e como que não pode olhar aqui verdade, para ver Dina e bom para não catar nas fontes próprias. Dina e bom para não catar nas fontes próprias, não trabalhar na Dina com argumentos, com fundamentos legais, bases legais e que lá que não ordenando. Deus fala, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bote seus argumentos acerca de tudo que é bom trabalhar, se é bom e verídicos. Se você tem argumento na que é uma oficina na Dina, diz al. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.